a honra que nos concede estar também transmitindo a palavra de Deus. E também quero rogar a oração da igreja em nosso favor, para que o Senhor nos conceda a sua palavra, porque sem a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nada podemos fazer nessa noite. Amém, irmãos? Mas eu creio que Deus, pela sua misericórdia, Ele tem uma palavra para nós. Meus queridos irmãos, o texto que lemos, a leitura bíblica escolhida como tema desta campanha evangelizadora, no capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós percebemos uma ordenança do Senhor Jesus aos seus discípulos. Ordenança essa que não se restringiu aos discípulos daquele século, aos seguidores de Cristo daquele tempo, mas uma ordenança que equivale a todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador da sua vida, que é a missão de evangelizar. Se nós aqui estamos há mais de 2 milênios destes acontecimentos, eu quero dizer que a ordenança do Senhor Jesus Cristo, ela não perdeu a validade, ela não passou, não ficou no tempo, mas essa é uma ordenança que se aplica a cada um dos discípulos de Jesus. Quantos são os discípulos de Jesus aqui? Glória a Deus! Porque um dia nós fomos chamados para a salvação, assim como Ele chamou os seus discípulos para a salvação. Os irmãos conhecem bem a história do chamamento dos discípulos. Um dia nós também fomos chamados para a salvação, e posteriormente o chamado para aprender com Ele, para aprender de Cristo. E também, após esse aprendizado que estamos seguindo a Jesus aprendendo, Ele nos dá a ordenança. No versículo de número 19, nós vemos a ordenança que Ele dá a todos os seus discípulos, que diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vemos uma atribuição do Senhor Jesus Cristo de uma responsabilidade à sua igreja, de anunciar o Evangelho a todas as nações. Ele atribui, meus irmãos, a nós essa grande responsabilidade. E cada um de nós devemos ter em nossa mente que nós não temos a faculdade de fazer isso, mas sim o dever de anunciar o Evangelho. Todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador, ele passa a ter agora como responsabilidade de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve a Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 16, se você puder acompanhar comigo esse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala com respeito ao seu compromisso da pregação do Evangelho como uma grande responsabilidade. Ele diz assim, versículo 16, que se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa, ou sobre mim está essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ele sentia este compromisso e essa obrigação de anunciar o Evangelho. E eu começo a pensar e a meditar nessa noite, irmãos, por que nós temos esta responsabilidade de anunciar o Evangelho? Além de ser uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse compromisso e essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, porque a nós foi confiado mistérios que o mundo não conhece. Existem muitas pessoas que estão aí fora no mundo, que têm uma sabedoria terrena, que têm um grande conhecimento da
das coisas terrenas, porém não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existem milhares de pessoas em volta do globo terra que conhecem várias coisas da natureza, que conhecem várias coisas da ciência, mas nunca chegaram a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu e você um dia tivemos acesso a este Evangelho, aleluia. Esse Evangelho poderoso, ele começou a fazer um trabalho especial na minha e na sua vida, e hoje nós estamos aqui. Quem sabe você pode olhar para trás e ver quem você era, o que você fazia, mas quando o Evangelho entrou na tua vida, houve mudança, houve transformação. Quem sabe alguém estava no caminho de morte, no caminho de perdição, mas o Evangelho chegou, transformou, trouxe vida, e você está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quando olhamos para trás, vemos que a misericórdia de Deus, ela foi tão grande e nos alcançou. E a misericórdia de Deus, aleluia, ela é grande para com toda a humanidade. Deus, ele não se interessa apenas com algumas pessoas, mas que todos, é o interesse de Deus que todos sejam salvos. Meus queridos irmãos, eu começo a meditar isso, e vem logo à minha mente uma história muito interessante, que reflete um pouco dessa responsabilidade. No capítulo de número 7 do livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, você vai ver uma história bastante interessante, que eu acho que ilustra bem essa questão da nossa responsabilidade para a evangelização diante de tudo aquilo que nós recebemos. Você vai perceber, meus irmãos, não vai dar tempo de ler todo o texto, mas você percebe que essa é uma história que ocorreu em Israel. A Bíblia diz que naquela época havia uma grande dificuldade em vários setores. Eu começo a ver aqui algumas realidades daquele tempo, que no sentido espiritual poderiam se enquadrar na época em que estamos vivendo. A Bíblia diz que havia um verdadeiro cerco. A cidade de Samaria estava cercada pelos exércitos sírios. Meus queridos irmãos, não era fácil a situação em que o inimigo ele estava procurando alguma brecha para conseguir entrar na cidade. O inimigo fechou por vários locais e tentava entrar na cidade. Ele colocou um cerco para mostrar a sua ostentação, seu poder bélico. Ele colocou em volta daquela cidade vários cercos. Meus queridos irmãos, nós podemos perceber nesses últimos dias, muitas vezes o inimigo ele tem cercado muitos lugares. Hoje você não pode mais andar, meus irmãos, olhando para qualquer lugar. Às vezes você chega na cidade, não pode olhar para determinados lugares. Muitas vezes, irmãos, a imoralidade já tem tomado conta de tantas coisas, outdoors, tantas coisas, e você olha para um lado, não pode ver assim. A situação está tão terrível, irmãos. O pecado estampado em todo lugar, o inimigo cercando muitos lugares, e se ele pudesse, ele entraria, ele procura uma brecha para tentar entrar dentro dos lares, dentro das famílias, dentro das casas. Mas, meus queridos irmãos, graças a Deus, aleluia, que em volta da igreja do Senhor, em volta da minha vida e da tua vida, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu tenho e os livra, aleluia. Mas aquela época era uma época também de fome. A Bíblia diz que a fome naquele tempo chegou a um nível tão terrível que duas mães que não tinham de que se alimentar chegaram até mesmo a sacrificar o filho de uma para se alimentar, e no outro dia iriam se alimentar do filho da outra, e a outra não quis ceder, e elas levaram aquela contenda ao rei. Imagine, irmãos, que situação terrível não estavam vivendo aqueles homens, que situação terrível não estava sendo aquele tempo, e nós estamos vivendo. Quem sabe alguém pode dizer, mas é uma época de prosperidade, o nosso estado está bem. Mas eu quero dizer, meus irmãos, a Bíblia nos fala no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que haveria tempo em que o Senhor enviaria fome sobre a terra, mas fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Enquanto às vezes muita gente está ali abastado fisicamente, mas a sua alma ela clama pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu me lembro que estava essa semana passada em uma parada de ônibus. Quando eu cheguei naquela parada, eu fui fazer uma visita há alguns dias, fui fazer uma visita no hospital, e quando eu cheguei na parada do ônibus, irmão, uma pessoa disse assim, irmão,
Às vezes a gente não percebe, mas muita gente está com fome de ouvir a palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor pudesse abrir os nossos ouvidos espirituais para entender que a esta hora da noite existem milhares de pessoas aprisionadas, quem sabe na prostituição, quem sabe no vício da droga, e dizendo assim consigo mesmo: eu estou aqui, mas eu queria tanto ouvir uma palavra de alguém. É uma época em que estamos vivendo, em que às vezes até a prosperidade material, mas a fome espiritual ainda prevalece. Existe fome ainda. Existe fome. Era uma época em que as autoridades chegaram a dizer que não havia solução. Porque quando aquelas mulheres chegaram para o rei e disseram: rei, e agora? O rei disse: de onde é que eu vou acudir a vocês? A maior autoridade daquela nação disse: não tem esperança para isto. Estamos vivendo em uma época em que até mesmo as autoridades olham para algumas pessoas e dizem assim: não tem mais jeito, não tem mais esperança, para esse não dá mais, joga dentro de um presídio, esqueça lá, porque esse não tem mais solução. Mas é nesse tempo que Deus ainda levanta pessoas com quem Ele pode contar. Aleluia. É nessa época em que Deus ainda levanta pessoas e com quem Ele pode contar. Aleluia. Para mudar situações de vidas. E Deus, Ele conta com aquelas pessoas que muitas vezes alguém menos espera. Porque a Bíblia diz que à porta da cidade estavam 4 leprosos, fora da cidade de Israel. E a situação daqueles leprosos faz lembrar a nossa condição antes de conhecer a Jesus. Porque aqueles leprosos, eles eram considerados imundos. Antes de conhecer a Cristo, aleluia, o pecado ele sujava a nossa vida. Mas um dia o sangue do Calvário nos limpou, aleluia. Aqueles homens estavam com enfermidade terrível que os condenava à morte. Nós também, da mesma maneira, estávamos condenados à morte eterna. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos nessa mesma situação. Aqueles homens leprosos, eles sabiam que se permanecessem ali, eles iriam morrer. Mas num determinado momento, um olhou para o outro, olharam a sua condição, a sua situação, e disse: olha, se a gente permanecer aqui, a gente vai morrer. Vamos nos levantar. Foi a nossa condição. Um dia nós olhamos para a nossa condição espiritual e dissemos: se eu permanecer assim, eu vou partir para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas eu vou me levantar. Essa atitude de se levantar simboliza a conversão. É o momento em que nós tomamos essa atitude. É a mesma atitude que o filho pródigo tomou. Ele, naquele local onde ele estava, no fundo do poço, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Um dia nós tomamos essa atitude de dizer: não vamos ficar aqui, vamos nos levantar. E Deus nos deu força, nos levantamos. E quando aqueles homens se levantaram, aconteceu algo tremendo. Porque lá no arraial dos sírios, eles ouviram as passadas daqueles homens como passadas de grandes exércitos. E a primeira coisa que aconteceu foi que o inimigo bateu em retirada. Na minha vida e na tua vida também não foi diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo prevaleceu sobre a minha e a tua vida até o dia, aleluia, em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Porque quando o crente entrega a vida a Jesus, o inimigo bate em retirada, ele não suporta, porque quem está conosco é maior. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo bateu em retirada. E aqueles homens começaram a desfrutar de grandes benefícios. A Bíblia diz que quando aqueles leprosos chegaram no arraial dos sírios, não encontraram mais ninguém. Aleluia. Não encontraram mais ninguém. Mas encontraram despojos e grandes benefícios. Primeiro, eles
eles encontraram alimento que saciou a sua fome. A Bíblia diz que eles se alimentaram ali. E eu posso dizer para os irmãos que imaginem se dentro da cidade, onde tinha os recursos, estava imperando uma grande fome. Imagine do lado de fora daqueles homens estavam, que já viviam de certa forma de doações, de ajuda. E quando eles chegaram ali, eles puderam se saciar, se alimentar. A Bíblia diz que eles comeram e beberam, se alimentaram. Quando encontramos a Cristo, quando aceitamos a Jesus, nós alimentamos a nossa alma. Quem sabe a tua alma vivia com sede dos prazeres do mundo, mas quando a gente encontrou Jesus, Ele saciou a nossa alma. Aleluia, aleluia. Por isso que Ele diz: quem, aleluia, crê em mim, nunca mais terá fome, e a mim nunca mais terá sede, porque Ele sacia a nossa fome espiritual. Jesus não tem mais sede de bebida, não tem mais sede de cigarro, não tem mais sede do mundo, porque já encontrou Jesus que pode saciar a nossa sede espiritual. Ele disse àquela mulher: quem bebe dessa água volta a ter sede, mulher, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens se saciaram, se alimentaram. A Bíblia diz também que além de se alimentar, aqueles homens foram enriquecidos, porque eles encontraram ali grandes tesouros. A Bíblia diz que eles encontraram prata e ouro. E nós fomos também enriquecidos em Cristo. Mas como, irmão Alberto, se eu não tenho uma casa, um carro do ano? O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: olha, vocês foram enriquecidos em Cristo. Porque a riqueza não se refere somente a isso aqui. Hoje, na escola dominical, nós aprendemos que a prosperidade, ela tem uma perspectiva da eternidade. Não é somente o aqui e agora. Aleluia, muito bem que aqui Jesus pode abençoar, mas eu quero te dizer, a tua herança é maior do que tudo que você pode imaginar aqui na terra. Porque aqui o ladrão mina, o ladrão rouba, se acaba, o homem mais rico do mundo fica pobre, mas Deus tem reservado para você, para mim, aleluia, para você lá no céu, riquezas inefáveis, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim, tem preparado para você. Se você crê nisso, glorifica o nome dele nessa noite, porque lá está o nosso tesouro. Tiveram renovado a sua dignidade. A Bíblia diz que eles encontraram vestes ali e se vestiram. Eu imagino as vestes dos leprosos, como diz lá em Levítico, deveriam ser rasgadas. Então aqueles homens possivelmente andavam maltrapilhos. Mas quando eles passam por aquela experiência, eles começam a pegar, quem sabe, essa aqui é a roupa do capitão de um exército, coloca lá sobre ele. Essa aqui é a roupa de um príncipe, coloca sobre ele. Essa aqui é a roupa do general, estava lá. A Bíblia não relata quem era, mas a Bíblia diz que eles pegaram vestes. E as vestes significa restauração da dignidade. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus, fez folhas de figueiras ali, e aquilo o envergonhava de tal maneira que ele se escondeu de Deus. Mas quando Deus ele fala, o homem, depois a Bíblia diz, Deus fez vestes e os cobriu. Deus restaura a dignidade. Eu fico pensando em pessoas, aleluia, que muitas vezes viviam no mundo, alguém olhava para ele e não dava nada por ele. Quando ele passava, ela passava, era xingado na rua. Alguém olhava e dizia, não presta para nada. Mas quando aceita o Evangelho de Jesus Cristo, a situação muda. Quando você passa, você pensa que ninguém lhe observa, mas alguém observa, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Deus ainda restaura. Eu me lembro que um dia estava lá na escola dominical em Fundão. Quando terminou a escola, nosso pastor também dirigiu, e um dos irmãos nos procurou no final da escola e disse assim: irmão, eu estou muito feliz,
Eu digo, irmão, por quê? Ele disse, olha, hoje faz 14 anos que eu aceitei a Jesus como Salvador. Aí ele começou a contar, irmãos, e eu não estou feliz simplesmente, não é uma coisa simples não. É porque o que Jesus fez na minha vida foi coisa tão grande que eu não imaginava que hoje estaria aqui. Ele disse que um dia estava deitado, aquele homem que vivia no vício da bebida tão terrível, que havia perdido o emprego, havia perdido praticamente tudo, a sua família. E um dia ele estava deitado assim no chão, numa ladeira que tem lá em Fundão, perto da ladeira da Compete. E um dia foi feito um culto ali. E ele disse que ficou com tanta vergonha, porque estava bem pertinho do local do culto, assim, bem pertinho do púlpito, onde seria o púlpito. Ele viu aquela sombra, os irmãos deixaram lá, ele viu aquela sombra, se deitou ali, cheio de bebida, deitado ali. E quando os irmãos foram começar o culto, ele disse que ouviu. Quando o dirigente do culto também disse, vamos tirar ele daí, eu disse, não, deixa ele aí que ele vai ouvir a palavra. Ele vai ouvir a mensagem, aleluia. E ele disse que ouviu, irmãos, a pregação naquele dia. E ele saiu dali e aceitou Jesus como Salvador. Jesus libertou ele do vício, aleluia. Jesus restaurou a família dele. Jesus deu emprego de volta àquele homem, aleluia. E agora ele estava agradecendo porque Jesus restaurou a dignidade dele, meus irmãos. Alguém que vivia jogado na calçada, mas Jesus ainda transforma, ainda liberta. Oh, aleluia. Eu fico pensando naqueles leprosos. Mas eu vou encerrar porque a hora já tem chegado. O leproso recebeu todos aqueles benefícios. Mas um olhou para o outro e disse, que coisa boa. Mas um dos 4 disse assim, ó, nós não podemos ficar calados. Foi tanta coisa que a gente recebeu aqui, porque a gente não merecia, não. Mas foi a misericórdia de Deus, porque a gente podia estar morrendo. Mas enquanto eles estavam ali tão bem, saciados, enriquecidos, com vestes novas, eles olharam para trás e viram muita gente lá na cidade morrendo. Crianças sendo mortas, pessoas morrendo de fome. E eles olharam para o outro e disseram, nós não podemos ficar calados. Nós temos que anunciar lá a casa do rei, que aqui tem alimento, que aqui tem a solução para o problema de muitos que estão morrendo, que aqui tem a saída, que aqui tem jeito para eles, que aqui está a solução, que aqui tem o alimento que eles precisam. Nós precisamos anunciar. E voltam os 4 ao muro, quem sabe já com vestes novas, quem sabe já com outra aparência, alimentados com outra aparência. E alguém lá em cima do muro diz, quem está aí? Quem são vocês? Nós éramos aqueles leprosos. Mas como está tão diferente? O que foi que aconteceu? Olha aí a porta aberta para o Evangelho. Aleluia! Quando você volta para os teus, alguém olha para você, você está tão diferente! Você está tão diferente! O que foi que aconteceu? Aí eles olham e disseram, nós nos encontramos. Oh, bendito seja o nome de Jesus! Não é difícil pregar o Evangelho, não é difícil anunciar o Evangelho. Tem gente que pensa que precisa saber teologia, é muito bom teologia, mas não precisa para pregar o Evangelho, não. É só dizer aquilo que você encontrou, e onde você encontrou